Olá, estamos iniciando o 8º vídeo dessa série Graça e Salvação. Como tens acompanhado nos vídeos anteriores, de que modo a graça de Deus nos livra do domínio do pecado? Vamos pedir o poder de Deus nesse estudo. Senhor Jesus, pedimos que o Senhor nos conceda o Espírito Santo nesse estudo, para que possamos falar inspirados por Ti, que as pessoas possam estar aí dominadas pelo poder do Espírito Santo para entender completamente essa mensagem. Reconhecemos que sem Ti nada somos. Isso lhe pedimos e agradecemos em nome santo de Jesus. Amém. Justiça na Bíblia é sinônimo de obediência, como vimos no estudo anterior. Acompanhem comigo Mateus 5:20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A pessoa justa, ela observa a lei, ela obedece à lei. Então, uma pessoa que obedece à lei, mediante a sociedade, ela é tida como uma pessoa justa. Um juiz justo não é um juiz que julga de acordo com o seu humor. Ele hoje amanheceu azedo, de mau humor, ele vai julgar mal. Esse não seria um juiz justo. Um juiz justo é um juiz que julga de acordo ali a lei. Então nós vemos que justiça, a essência, o princípio da palavra justiça é obediência. Na Bíblia existe relatado 2 grupos de pessoas. Quais são esses 2 grupos de pessoas? Me acompanhe em Salmo 37:12. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. 2 grupos de pessoas. O ímpio e o justo. Ímpio seria um sinônimo de injusto. O justo e o injusto. O obediente e o desobediente. Quem pode ser justificado perante Deus? Vamos ver quem pode ser justificado. Me acompanhe em Êxodo 23:7. De palavras de falsidade te afastará, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Cristo, ele não justifica o ímpio. Temos 2 grupos de pessoas na Bíblia, o ímpio e o justo. Vou fazer uma pergunta agora para ser meditando, no decorrer do estudo vai ser respondida ela. Como Deus perdoa o pecador, sendo que todos são injustos nesse mundo? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como o pecador pode ser justificado, sendo que Deus só justifica o justo ou o inocente? Ninguém é inocente, como que Deus vai justificar o pecador? Como vive o justo? Nós temos aí na palavra de Deus de forma clara como vive o justo declarado. Está em Romanos 1:17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então o justo ele vive pela fé. Como estudamos no 2º estudo dessa série, fé é confiança no poder de Deus. Então o justo vive confiando no poder de Deus. Quando vem uma tentação, ele confia que Deus não permite que uma tentação venha maior do que ele possa suportar. Então ele resiste ali e tem uma vida 100% conectado a Cristo. Isso é o justo. O injusto, ele não se preocupa muito com a fé. Ele vive a vida levianamente. Essa é a diferença de como vive o justo e o injusto. Existe alguma pessoa justa na face da terra que já... Engraçado que em Romanos 3:10, me acompanhe, fala assim, como está escrito, não há um justo sequer, nenhum. A Bíblia se contradiz? Nós falamos que o que acontece? Existe 2 classes de pessoas, o justo e o injusto, né? Isso deixou bem claro a palavra de Deus. Agora ela diz que não há nenhum justo sequer. Então cadê a classe dos justos? Vamos continuar estudando para ver aonde entra os justos. Veja no verso 20, acompanhe. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O que acontece? Nenhuma carne é justificada perante Deus por obras da lei. A lei simplesmente só mostra o pecado. Imagina um jovem ali, né, recém pegou a habilitação, 18 anos, avança no sinal vermelho, atropela um motoqueiro, aí o que acontece? Ele não tem dinheiro ali para pagar o estrago. A polícia vem, aplica multa, ele não tem condições de pagar a multa. Então, uma pessoa que não tem condições de pagar a multa vai preso. Mas aí ele faz o quê? Ele liga para o pai dele. O pai dele é um inocente, só que o pai dele vem ali e paga a multa, né? A lei serviu de alguma coisa para quê? Qual foi a serventia da lei ali? O policial deu a multa.
e ele teve que restituir ali os custos da sua desobediência em avançar ao sinal vermelho. Então a lei serviu para mostrar o erro, ela serve só para mostrar. Pagou o preço ali, foi o pai daquela pessoa. O pecado é superior a isso. Ser obediente é nosso dever. Imagina aquele jovem falar para o policial: olha, daqui para frente eu vou ser obediente. O policial vai falar: nossa, que bom que você vai ser obediente, vai evitar outros transtornos no decorrer de sua vida. O fato dele evitar outros transtornos não paga aquele que ele cometeu ali. Assim acontece na vida espiritual. O fato da pessoa passar a ser obediente a Deus não justifica, não paga, não perdoa os pecados que ela cometeu no passado. Me acompanhe no seguinte quadro. Primeiro, não existe nenhum justo. Segundo, todos pecaram. Terceiro, Deus justifica justos e não ímpios. E o quarto, todos são injustos perante Deus. Não existe nenhum inocente. Como Deus resolve esse problema? Será que ele vai condenar a todos? Vamos ver como ele resolve esse problema, visto que não há um justo sequer e que todos pecaram. Uma pessoa, ela precisa de uma ficha limpa, ela precisa de perdão dos pecados, ela precisa de pagar um delito que ela não tem condições. Qual é o delito? Qual é o preço do pecado? O preço do pecado é a morte eterna. Então, se eu for pagar os meus pecados, eu precisarei o quê? Morrer eternamente. E esse preço do pecado, ele é muito alto, eu não tenho condições de pagar. Então, alguém precisa ou pagar para mim, ou eu pagarei dando a minha própria vida. Vamos ver o que Romanos 3, 19 a 26 nos diz sobre isso, sobre uma nova ficha limpa. Acompanhe no verso 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei requer obediência 100%. A lei só mostra o pecado. Então, obras da lei não justifica pecado de ninguém. Obras da lei não perdoa pecados. Ela só mostra que é pecado. Isso é um erro e vai ter as suas consequências. Toda a raça humana, ela é caída. Adão e Eva pecou e, consequentemente, perdemos o direito de escolha. O direito de escolha era de Adão e Eva. Foi perdido ali no pecado de Adão. A raça humana precisa do quê? De um salvador. Precisa de alguém que lhe dê a oportunidade de escolha. Lhe dê uma ficha limpa. Os anjos, as obras dos anjos justificam eles, porque eles são justos diante de Deus. Os anjos não caídos, porque eles não pecaram. Não pecaram, eles são justos. São justos, são justificados diante de Deus. Nós pecamos, somos injustos. Então as nossas obras não vão nos justificar porque nós pecamos. No verso 22, me acompanhe, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Não há diferença o quê? Entre judeu e grego. Não há diferença entre adventista e não adventista. Todas as pessoas que acreditarem, que crerem em Deus, elas podem ser o quê? Perdoadas, justificadas. E essa justificação é pela fé. No verso 24, continuando, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados gratuitamente pela graça. Será que o apóstolo Paulo está sendo redundante aqui, falando que é gratuitamente pela graça? Que graça, na palavra de Deus, ela não é simplesmente uma coisa gratuita. Ela é muito mais do que isso, do que a justificação, o perdão dos pecados. A gente vimos nos estudos anteriores que o perdão dos pecados não é simplesmente perdão de pecados e pronto, acabou. Não, perdoa os pecados e purifica de toda injustiça. Então a graça de Deus é um poder que, além de nos perdoar do passado, nos dá uma ficha limpa, ela nos purifica de nossa injustiça, de nossos maus sentimentos e nos transforma em uma nova criatura. Nos concede aí um novo nascimento que toda pessoa precisa se quiser herdar a vida eterna. Somos justificados mediante
a graça pela fé, muito bom. Mas e aí, Deus mudou? Porque a norma é a obediência 100% à lei de Deus. Como que Deus agora vai nos justificar, vai nos dar perdão e não deu perdão para os anjos caídos? Será que não precisa pagar o preço? Como que Deus resolveu esse impasse, esse problema? Nós vemos em Malaquias 3:6, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Israel, não sois consumidos. Todos pecaram, todos merecem a morte. Mas o que acontece? Deus nos perdoa. Ele mudou? Imagina o garoto ali que atropelou o motoqueiro avançando no sinal vermelho. O pai dele veio e pagou os estragos, né? Aí ele sai dali correndo, avançando em outro sinal vermelho. Está falando, a lei não serve de nada para mim. Ela não me justificou. Quem teve que pagar foi meu pai. Nós vemos aí a incoerência que existe nesse pensamento. A lei, ela não paga, mas ela condena. Então, se nós acharmos que a lei é desnecessária, ela irá nos condenar. Ela não serve para nos perdoar, mas ela serve para nos condenar. Por isso, devemos levar a lei com seriedade e não com leviandade. Conforme estudamos no estudo anterior, existe no homem incapacidade absoluta de obedecer à lei de Deus. Já que nós precisamos obedecer à lei de Deus, Deus perdoa os nossos pecados, nós não podemos andar levianamente aí, transgredindo a lei de Deus. Como agora eu vou me tornar um justo daqui para frente? O problema é que as pessoas acreditam que o poder de Deus na vida delas deixa elas ali com sentimentalismo, confundem sentimentalismo com o poder, com o amor de Deus. O amor de Deus, ela te livra dos maus sentimentos, é muito pelo contrário. Quando uma pessoa está cheia do poder de Deus, ela não precisa ficar com o cabelo em pé, não precisa ficar chorando, angustiada, nada disso. Muito pelo contrário, o Espírito promove o quê? Paz, longanimidade, um mito que existe, infelizmente existe isso. Então agora, o que a graça de Deus faz conosco? Ela livra-nos do domínio do pecado. Eu mantenho os meus pensamentos firmes em Cristo e Ele, com o poder dele, exclui, remove de minha vida os meus maus sentimentos de orgulho, inveja, cobiça, esses sentimentos, tudo Deus remove de minha vida. Isso é feito pela fé. Acompanhe a citação de Ellen White de hoje. Está em manuscrito 97 de 1906. Ponhamos de lado as armas de guerra que o inimigo gostaria que usássemos. Comecemos a trabalhar com seriedade para vencer nossas tendências herdadas e cultivadas para o mal. Pleiteemos com Deus para que remova de nós a ímpia propensão para apontar defeitos e em seu lugar dar-nos vida e amor de Cristo. A nossa ímpia propensão, ela precisa ser removida de nós. Se ela não for removida de nós, nós não seremos justos perante Deus. Seremos o quê? Cristãos mal intencionados. Existe uma diferença entre remover e controlar. Muitas pessoas não entendem isso. As ímpias propensões não é propensões naturais. Existem dois tipos de propensões, quando a Ellen White comenta. Propensões naturais e ímpias propensões. Ímpias propensões devem ser removidas do ser humano hoje. Propensões naturais, não. Uma pessoa tem tendência a pecar. Essa tendência a pecar não é removida do ser humano. Ela vai continuar tendo essa tendência. Ela tem que negar a si mesmo constantemente. Mas a ímpia propensão não é o desejo de pecar. Já é pecando. É o orgulho. O orgulho já é pecado. É um sentimento que é pecado. Quase tipo involuntário. Esses desejos, ele é removido. É um milagre. É um novo nascimento. Imagina que o seu patrão, uma pessoa que trabalha ali, né, fala assim, olha, eu vou te remover de minha empresa. Não é uma diferença muito grande dele falar assim, eu vou te controlar, a partir de hoje eu vou controlar os seus passos. É diferente uma pessoa controlar o funcionário, entre ela remover o funcionário. Então, ímpias propensões são removidas, não devem ser controladas. Nós devemos orar, pedir a Deus e acreditar, confiar na palavra dele, que ele tem poder de remover nossas ímpias propensões. A justificação ocorre em duas etapas. A primeira etapa
A gente já nasce justificado, perdoado. Nós nascemos que? Com a ficha limpa. Vamos ver em 1 João 2:2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo do mundo todo. Deus seria injusto de Deus me condenar, me considerar tão mal, porque meus pais pecaram no passado? Não. Deus não seria justo de me considerar mal pelos pecados dos meus pais. Adão e Eva, eles tinham o quê? O direito de escolha. Eles escolheram o pecado. E o pecado veio, eles agora se tornaram pessoas pecadoras, uma raça caída. O pecado, ele alterou o DNA do ser humano. A partir desse momento, Adão e Eva agora tinham alterações no seu DNA. O seu filho nasceu caído, pecador. Só que Cristo, ele é propiciação não só pelos nossos pecados, mas pela raça humana toda, sem escolha. Você já nasce perdoado do pecado de Adão. Nós não temos culpas do pecado de nossos pais. Nós não vamos responder no dia do juízo porque meu pai pecou, porque Adão pecou. Cada um vai responder pelos seus próprios pecados. Essa é a primeira etapa da justificação. A segunda etapa é concedida sob condição. E qual é a condição? Acompanhe Lucas 18:14. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então a condição é se humilhar, reconhecer que nós somos pecadores. E como vamos reconhecer que somos transgressores da lei de Deus? Conhecendo a lei. Por isso que a lei nos leva a Cristo. A lei mostra os nossos defeitos. O guarda multou ali o jovem que atropelou, baseado no quê? Numa lei. Então, se não tivesse a lei, o guarda não saberia que ele estava fazendo errado, não. O que define que ele fez errado em avançar o sinal vermelho? A lei. A lei mostra o problema e nos leva a Cristo. Aquele jovem levou ao pai dele para pagar o preço. E Cristo pagou o preço por nós. Um dos maiores enganos de Satanás é levar as pessoas a acreditar que são santas, a não se humilhar. A praticar aí uma série de cerimonialismo, né? Tem até aquelas igrejas grandes, aqueles templos suntuosos. Você entra, antigamente tinha muito isso, agora está tendo menos, né? Mas ainda existe pessoas em outro grau. Entra no templo, você parece que está consagrado, né? Só por estar naquele ambiente ali. Então faz aquela cerimônia, toca música, entra no momento certo, ajoelha ali, tudo em ordem, como se isso perdoasse pecados. Isso só deixa a pessoa achar que ela é uma santa. Depois ela sai ali levando uma vida leviana, tratando mal os amigos, tratando mal os inimigos, tratando mal os familiares. É uma vida leviana, não tem o amor de Cristo. Então as pessoas hoje consideram santas. Usa a religião que era para se aproximar de Deus de forma inadequada para se sentir santa. Fazem reformas ali em saúde, alimentação, vestuário e acredita que isso o torna santa. Então, quando a pessoa tem um sentimento de que ela é melhor do que as outras pessoas, né? Que bate no peito e fala: Senhor, graças a Deus não sou como os outros miseráveis. Eu faço isso, faço aquilo outro. Isso não justifica ela. Ela está equivocada com a sua religiosidade. Nós devemos o quê? Ter noção que nós pecamos e destituídos estamos da graça de Deus. E precisamos do perdão de Deus. Todos precisamos do perdão de Deus. Nós falamos agora como Deus nos perdoa. Só que a gente não respondeu a pergunta de que como Ele nos perdoa, sendo que Ele não mudou a sua lei e o pecado exige a morte. Vamos ver em Romanos 3:25, acompanhe. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus.
Então Deus ele pagou os nossos pecados através do seu sangue. Alguém precisou morrer para te dar o perdão dos pecados. Cristo inocente, ele veio aqui a essa terra, não cometeu nenhum pecado e pagou os nossos pecados. E agora ele nos dá a ficha limpa para viver uma vida em harmonia com a vontade de Deus daqui para frente. Só que tem um detalhe que as pessoas esquecem muito. Olha só, dantes cometidos. Cristo é remissão por quais pecados? Os meus pecados deliberadamente daqui para frente, por incredulidade no poder de Deus em me manter justo, ou os meus pecados dantes cometidos? Os meus pecados dantes cometidos. A propiciação de Cristo não é uma licença para pecar. As pessoas acreditam que a justificação pela fé é uma licença para pecar. Olha, a justiça de Deus é imputada na sua conta, tudo bem. Agora Deus ele fica meio, como que fala, iludido. Ele olha para o ser humano e não vê mais as suas obras. Ele vê as obras de Cristo ali. A justiça de Cristo que foi imputada. Então os pecadinhos que eu cometo daqui para frente, Deus não está vendo. Eu estou na igreja, eu estou justificado, eu fui batizado. Deus não enxerga mais esses meus pecadinhos. Ele enxerga o que? A justiça de Cristo. Será que a justiça de Cristo é o que? Um óculos de alucinação em Deus? Com certeza não. Nós vemos aqui que é os pecados dantes cometidos. Então Deus perdoa os nossos pecados passados e Ele nos dá poder para mantermos firme daqui para frente, para sermos justos. Então Ele nos dá a oportunidade de sermos justos, nos dá uma ficha limpa e vai depender da nossa vida daqui para frente. Prova disso tudo que eu estou falando, quem é justo diante de Deus? Vemos em Romanos 2:13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Por que hão de ser justificado? Injusto não será justificado. Só vai ser justificado os justos. Justificados é diferente de justificação na Bíblia. Justificação na Bíblia é o que? Perdão dos pecados. É ali a justiça de Cristo sendo imputada na sua conta. Ali Deus olhando para o ser humano e não vendo mais os pecados passados dela. Uma ficha limpa, dando um novo nascimento. Dando uma oportunidade dali para frente ela estar na condição dos anjos, numa condição que de justo, de perfeita obediência à lei de Deus. Então isso é o que? Justificação. Agora, ser justificado, a pessoa só é justificada se ela obedece à lei. Nós vemos aí em Romanos 2:13. A pessoa só vai ser justificada se ela obedece à lei. Então, obedeceu a lei, ela vai ser justificada no final. Por quê? Porque a justificação já ocorreu, o perdão dos pecados, e ela manteve em conformidade com a lei de Deus. Imagina o garoto ali que atropelou o motoqueiro porque avançou o sinal vermelho. E aí o que acontece? Ele ali, o pai pagou o preço, pagou ali pelo conserto da moto, pagou a multa e não precisou ir para a cadeia. Ele sai dali no outro sinal, atropela outro. O que ele está fazendo? A lei não serve para nada mesmo, vai sair atropelando todo mundo aí. Então vai chegar um momento que o pai dele não vai ter mais condições de ficar pagando multa para ele. Então nós estamos num momento de teste. Se nós nos mantermos obedientes à palavra de Deus, vai chegar um momento em que Cristo vai nos conceder oportunidade de sermos perfeitos mediante nossas próprias forças. Ele vai nos dar poder para isso. E isso vai ocorrer por ocasião da segunda vinda de Cristo. Até lá, Cristo nos vai dar poder para mantermos firmes a Ele. Só que com o poder de Deus, mediante constante oração. Por isso que tem uma parte na Bíblia: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai e orai constantemente. Esse poder é Deus, Deus que nos mantém perfeito. Agora, se a gente esquece de Deus por 1 minuto, por 10 minutos durante o dia, nós podemos estar cometendo pecados, fazendo escolha errada e colocando a nossa oportunidade de sermos salvos a perder, perdendo a nossa oportunidade. Ser perdoado não dá liberdade para sair pecando, como vimos aí. Em Hebreus 10:38 fala que o justo viverá pela fé. Nós devemos viver pela fé.
O que é fé? Confiante na palavra de Deus. Apesar de nossa incapacidade, Deus irá nos manter justos, irrepreensíveis. Essa promessa está em Judas 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante sua glória. Então Cristo, ele vai nos apresentar irrepreensíveis perante Deus na sua glória, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Até a segunda vinda de Cristo, nós dependemos do poder de Deus para sermos obedientes, para sermos justos. Depois da segunda vinda de Cristo, Deus irá nos conceder uma nova natureza. E aí seremos igual a Adão antes da queda. Teremos poder em nós mesmos de mantermos um caráter perfeito. Isso após a segunda vinda de Cristo. Decida hoje a ter uma vida em comunhão com Cristo, a viver pela fé. Agradeço pela sua atenção e até o nosso próximo encontro. Pai, ajuda-me sempre a viver solo por ti, somente para ti. Faz-me como tu queres que seja eu, e que, Senhor, só tu sejas para mim. Que meu amor por ti seja a minha razão de viver, que te possa dar, Senhor, de mim, o melhor de mim, o melhor. Pai, faz tua fé crescer em meu ser, e eu saberei que tu és meu Deus. Tira o que está me afastando de ti, que sempre meu gozo se ache em ti. Quer meu amor por ti seja ali a razão de viver, que te possa dar, Senhor, de mim, o melhor de mim, o melhor. Pai, ajuda-me a valorizar os dias que são curtos, Senhor. Quero sempre viver os meus dias em ti, e ao tu retornares, preparado eu estar. Quer meu amor por ti seja ali a razão de viver, que te possa dar, Senhor, de mim, o melhor de mim, o melhor. Quer meu amor por ti seja ali a razão de viver, que te possa dar, Senhor, de mim, o melhor de mim, o melhor, o melhor